Opa, como é que vocês estão? Bandido safado, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Vai deixando o botão. No episódio anterior, o Prota foi fazer o seu treinamento, mas por enquanto é apenas uma corrida violenta. Todo mundo continua correndo e o Rimmer apenas observando o Raon. Mas o que tem de errado com aquele moleque? Como ele ainda consegue continuar correndo? Seu vigor se exauriu há um longo tempo. Isso já foi longe demais para ser resistência ou uma tenacidade. Ele não deveria conseguir juntar nenhum fôlego, nem um pouquinho. Essa força de vontade imensa só deveria ser possível em guerreiros que ficam treinando e experienciam a morte múltiplas vezes. Como ele tem tanta determinação. Raon Zigguart, realmente muito interessante. E o Burren perguntando por quê. Como esse cara continua correndo? Disseram que ele não estava em condição alguma de treinar, tem certeza disso. Estava a brecha no seu pai, conversando com seu espião. Ele estava ainda pior quando viu da última vez. Mas como? Todos eles são irritantes. Vai mostrar pra ele como é que se faz. Vai usando o seu controle de aura. Que existe uma diferença esmagadora de habilidade entre eles. No ponto em que eles vão querer desistir da corrida. Sai que nem maluco na frente, abestadão. E o Prota só olhando, falando que moleque burro. Ainda é criança. Apesar de sua maneira de falar, ele ainda é bem burrinho. A Runan é mais madura mentalmente que ele, na verdade. Supostamente não deveriam competir um contra os outros. Nesse exame é uma batalha contra si mesmo. Não tem motivo para ser influenciado por ele e arruinar o seu ritmo. Muito tempo depois, todo mundo cansado. E o Cleitinho perguntando que merda é essa? Como aquele moleque tá correndo até agora? Disseram que ele era um doente, mas ele sequer tá cansado. Prota fala que esse negócio não é fácil, está quase morrendo por causa da frieza no seu corpo. Sente como se seu coração e pulmão estivesse sendo esmagado, mas de alguma forma consegue reunir vigor utilizando o anel de fogo. O que lhe consola é que o anel está rapidamente crescendo, acha que precisa ir com tudo para extrair a máxima eficiência. Se continuar assim vai dar certo, mas o rei fala que ele é patético. Mesmo quando o corpo está sendo consumido pelo rei, não apenas ele está ficando para trás, mas vê o estado lamentável que ele está andando. Manda passar o corpo agora mesmo pro rei da essência. Além de superar aquele garoto de cabelo azulado, e o Prota tá pensando que esse não é o melhor momento. O rei fala que vai congelar isso completamente. Já vai usando seu ataque gelinho no corpo. E o Prota pensando que tem que resistir. Seus sentidos estão deixando por causa da fúria. Mas precisa agir como se nada tivesse acontecido, o tanto que for possível. Manda ele parar com essa tentativa sem sentido e ficar quieto. Não funciona contra ele. O rei manda não fazer ele rir. É impossível ele não estar afetado. Nenhum humano no mundo é capaz de resistir à raiva do rei da essência. Vamos lá, vamos ver quanto tempo você aguenta. Prota fala que precisa suportar isso. Se mostrar qualquer sinal de fraqueza aqui, vai dar merda. Ele vai devorar sua mente instantaneamente. O rei fala que esse moleque é muito persistente, porque a fúria do rei da essência não está funcionando contra ele. É doloroso. Sente como se ele fosse morrer. Não consegue nem controlar o seu corpo mais. Sua visão está ficando embaçada. Não consegue mais respirar. É até aqui onde ele consegue ir. Mas o Rimmer manda todo mundo parar, meus parceiros. Já tá bom. E o Burren falando que ele é muito persistente, moleque chato. E o Prota dizendo que quase morreu. Essa vida também não vai ser fácil. E o rei perguntando que monstro é ele. Como conseguiu? Prota fala que já disse que é inútil, não funciona com ele. Mesmo assim, claramente ajudou no crescimento do seu anel. Além disso, seu corpo também se desenvolveu graças à janela de atributos. Se continuar treinando assim, com certeza pode evoluir cada vez ainda mais. Umas condições foram alcançadas.
ele ganhou um pouco mais de vigor por causa disso. E o rei perguntando que merda que tá acontecendo, porque está dando atributo extra por superar o ataque do rei da essência. Isso não passa de um absurdo. O Heimer agradece o trabalho de todo mundo. Vão terminar o teste aqui. Então, sobre o que ele disse antes de começarem a correr, estava mentindo sobre eliminar todos menos 40 deles. E o pessoal falando o quê? Que mentira! Eu corri que nem maluco por causa daquilo. O Heimer diz que é sem chance, que iria eliminar todo mundo no primeiro dia. Além do mais, ele nunca disse que seria eliminado nesse teste, mas se continuarem treinando como hoje, a maioria vai ser eliminada de verdade. Ele claramente disse para correr com toda a velocidade, porém, nenhum entre os aqui presentes correu com toda a velocidade até o final, exceto por uma pessoa, e um foi dissimulado o suficiente para acabar usando aura. Na verdade, não importa o que realmente façam, porque serão vocês aquele a participar do exame, não ele. Porém, eles definitivamente não falharão o exame enquanto seguirem as suas instruções. Então não se preocupe, não vai ser fácil. Eles serão aprendizes temporários a partir de hoje. Vai remover a parte temporária uma vez que eles passarem no exame daqui a 6 meses. Aliás, está planejando escolher o melhor aprendiz, mas não vai ranquear todo mundo no entanto. Podem se mudar para o alojamento de alta qualidade que a casa preparou. Tem até um centro de treinamento interno se eles quiserem dar uma malhada. Vai no matinho conversar com o Glenn, dizendo que tem um convidado lhe esperando na pedra de descanso dele. E aí, meu senhor? E o Lorde perguntando como é que aconteceu lá, como é que foi. O Heimer diz que ele não pergunta essas coisas, deveria ter visto tudo, já que veio até aqui nessa pedra. Você sabe o quão bom ele é julgando as pessoas. Como esperado, o Burren e Runan possuem os melhores talentos, e as outras crianças também possuem potencial para se tornarem os pilares da casa no futuro. Porém, não conseguiu ver nada disso no Raon, nem consegue entender como ele continuou correndo até o fim, porque seu vigor já deveria ter sido esgotado. Essa é a primeira vez que conseguiu ver algo assim desde aquela época. Todos os dias foram tão chatos desde que seu centro de energia ficou maltrapilho, mas tem a sensação que as coisas vão ficar interessantes. Lorde fala que foi ele quem quis ser um instrutor dos aprendizes. Deveria focar em seu trabalho, em ficar distraído também. O Heimer fala que além do mais, tem a sensação que vai poder confiar seu futuro para um daqueles aprendizes. O Lorde diz que é apenas uma coincidência. Será difícil para ele se tornar um guerreiro e vai indo embora. Mas o Heimer fala que sabe que ele não é o caso. Ele sabe disso também. Tá só se fazendo de fingido. Prota fala que depois do treino vai para o campo de treinamento. E o rei perguntando que merda é essa? Que cara tóxico. E os Claytons olham e falam: esse moleque é muito chato, loirinho safado. Mas isso não faz sentido, a não ser que ele tenha usado algum tipo de truque. Não tem como ele ter aguentado tudo aquilo. Com certeza deve ser por causa de algum tipo de elixir. Ouviu rumores que o Santo Maltrapilho deu um elixir pra ele. Isso é injusto, quer dizer que ele só correu tudo aquilo por causa de elixir e fingiu que era talentoso para correr até o final. Estava tendo uma ideia, devem ensinar uma lição pra ele. Pouco tempo depois é o Prota voando e batendo numa árvore grossa e perguntando que merda é essa. Assim do nada, o Cleitinho diz que ele foi abandonado pela linhagem direta, mas se atreve a roubar enquanto abusa do poder de Elixir, que conseguiu por sorte. Sabem que ele não teria sido capaz de correr se não fosse por causa daquilo. Como se atreve a usar um método tão covarde contra eles da linhagem colateral, que nem tem habilidade? Pra tá pensando, puta merda, criança é foda. Os Cleitinho mandam ele nem ficar com medo, só trouxeram ele aqui pra uma conversa amigável, pois vão apresentar o bom e velho diálogo com a mão. E nem precisa se preocupar, de vez em quando, ouviu o instrutor, precisam conversar pra se darem bem. E o Rei da Essência falando que realmente vai se segurar depois de ser tratado assim, moleque. Mesmo que não seja algo tão grande. Mas o Prota nem dá tempo, já mete um socão na cara de um. E os outros dois pensando que merda é essa, ele acabou revidando. E começa a sequência de porrada. Até o Rei da Essência fica surpreso. Prota fala que eles querem diálogo. A sua mão direita se chama assim. Venham pra cima de mim, seus desgramados de merda. O Jorge vem dando soco com seu braço de elástico. O Prota já devolve com um chute no meio do bucho. E o Cleitinho perguntando o que é isso.
o que tá acontecendo? Como tão perdendo pra esse cara? Mas já vai tomando um soco no meio da barriga. E o Rei da Essência falando que isso é incrível. Uma visão de uma surra. E o Prota continua a sua sequência de porrada. E eles começam a pedir pra parar. Não estão respirando. Estavam errados. Para com isso. O Prota já vai pisando na mão Doom. Falando que antes de terminar a coisa aqui. Quer saber de algo? Quem foi que ordenou vocês a fazerem isso? Foi o Burren? O Clayton fala que não. Isso é algo que eles fizeram sem o conhecimento de ninguém. O Burren não tem nada a ver com isso. E o Prota pensando que isso é inesperado. Pensou que aquele cara não gostasse dele. Mas ele não parece ser tão ruim assim. Agora, não vão dizer pros nossos colegas de classe sobre o nosso diálogo, sabe? Já pega ele pelo cabelinho, como se fosse uma cadela, dizendo que se eles não querem ter outro diálogo como esse amanhã, é melhor não entrarem no seu caminho. Eles falam que nunca mais vão aparecer na frente dele. Eles estavam muito errados. Prota diz que se eles entenderam isso, podem vazar. Mas atrás de uma árvore, tava só o Himmer assistindo tudo. Foi um belo espetáculo. É como ver o Lorde quando mais jovem. Seu sangue não mente, ele tem um talento para arte marcial, um talento desconhecido entre os maiores talentos. Está ansioso por isso, Raon. Mas de noite, ele consegue mais condições e ganha um ponto de agilidade. E o rei com raiva, falando que ele ganha pontos só por satisfazer o Rei da Essência. Isso é um absurdo. Mas o Prota fala que foi ele mesmo que criou, agora se resolve. O rei fala que sim, nunca testou o sistema com ninguém, é a primeira vez. Tudo isso aconteceu porque ele roubou o Rei da Essência. Pirralho miserável e muito ingrato. Mas o Prota nem liga, só vai beber o seu cafezinho. E o Rei da Essência fala que tem uma sugestão. Manda fazer uma aposta com esse ser. Se ele vencer, vai dar alguns pontos de atributo, mas se perder, deverá receber a minha fúria. A aposta dele é ficar no teste em primeiro lugar. Prota fala que ele tá falando daquele teste, hein? Que o Himmer comentou antes. O rei fala que sim. Ele disse que vai ter um primeiro lugar, então os resultados serão claros. O que quer dizer com característica aleatória. É um dos traços dele que o Rei da Essência possui e vai ser dado pra ele. É claro, seu nível será menor, porque ele ainda é muito medíocre. Prota fala que se for nesse caso, o que quer dizer com criação de 10 pontos de emoção da fúria, ao falhar tudo. O rei diz que é exatamente o que está escrito. Ele vai ganhar a emoção de fúria que o Rei da Essência possui. O sentimento de fúria que o Rei da Essência irá passar pra ele é quase nada. Mas se continuar recebendo a fúria do Rei da Essência, não será capaz de controlar suas emoções. Não importa o quão forte seja a sua força de vontade. Prota fala que no fim de tudo, ele quer outra coisa. Julgando pelas suas ações até agora, não acha que ele tá mentindo. Ele até mesmo respondeu suas perguntas com honestidade. E comparado às recompensas, o risco é relativamente pequeno. Talvez esse seja o suco que ele precisa tomar. Se ele fosse um paciente típico, atingir o primeiro lugar seria difícil. No entanto, ele reencarnou. As condições não são ruins, então ele aceita. E o rei fica feliz, dizendo que ele fez uma boa escolha. Se usar a experiência da sua vida passada, ele não perde essa lutinha. E o treinamento continua. E o pessoal dizendo que está sem força alguma. O que eles estão fazendo era a posição do cavalo. Mesmo que seja apenas a posição de montar um cavalo, não é fácil. É uma posição que monta a base de todas as artes marciais. É um exercício que todos devem fazer. Manda ficar na posição até que ele diga para parar, vai tirar um cochilo. E é claro, não é nada compulsório, já que uma vez vocês estão fazendo teste, não eu. O Clayton fala que é difícil demais, não consegue mais fazer isso. Quando vão aprender esgrima nessa merda? O Burren manda eles pararem de reclamar, já que o treino acabou. Vão começar uma prática. Se continuarem fazendo apenas exercícios básicos, a esgrima dele pode acabar enferrujando. O rei fica dizendo que todo mundo foi embora. Eles estão indo treinar esgrima, não vai junto com eles. Mas o Prota fala que não. Praticar esgrima com a sua habilidade é uma perca de tempo. O que ele precisa agora não é de uma espada, é de força e estamina. Nesse momento, a sua força é pior que a dos outros por conta da sua aura fria. Para o treinamento básico, o mais importante é não apressar as coisas. Então, nesse momento, acima de qualquer coisa, deve focar em fortalecer o seu corpo. Vai vendo que tem alguém lhe brechando. A Runan
fala que essa pessoa é o Raon Zigguart. Ele está crescendo rápido, seus pesos aumentaram em comparação ao de ontem. Tem certeza de que ouviu que ele estava doente, mas o peso aumenta a cada dia. É óbvio que se treinar com tudo de si, o peso que consegue aguentar vai aumentando, mas não faz sentido ele estar levantando cada vez mais peso todos os dias. É possível aumentar o peso em 10 quilos em uma semana. É por ele ser diferente, como um paciente pode ser tão consistente. Raon Zigguart tem algo sobre ele. E o Prota falando, qual foi, minha Neng? Tá me olhando por quê? Por que você está aqui? A Runan continua apenas encarando sem falar nada. E o Prota sem entender o que tá acontecendo com essa criança. Ela parece ser dodói da cabeça. A Runan começa a sentir algo estranho e vai sentando do lado dele, mas continua sem falar nada. E já vai metendo um supino reto. E o Prota vai embora porque roubaram o seu aparelho. Vai fazer uma rosca direto de escrito. E a Runan continua fazendo igual, dizendo que não estava enganada. É aquele cheiro de antes, aquele cheiro refrescante vendo o Raon. Depois de sentir aquele cheiro, seu corpo ficou ainda mais leve. Graças a isso, pode levantar mais peso e coisa mais pesada também. Prota fala, qual foi? Você tá querendo me falar alguma coisa ou algo do tipo? E vai embora de novo porque ela fala não. Raon Zigguart precisa seguir ele um pouco mais. Pra onde ele ia, ela ia atrás de qualquer forma, não abandonava o homem. E o Burren apenas observando a Runan seguindo ele. E o Cleitinho querendo saber porque a Runan tava com aquele cara. O que tem de bom em ficar com alguém que foi expulso da linhagem direta? É inútil, não tem por que ficar repetindo um treino tão simples de força. O Raon tem uma falta fundamental de força, então ele precisa do treinamento básico. Mas não importa o quanto tente, eles estão num patamar diferente. Não sabe qual vai ser o conteúdo do teste. Pelo menos com preparação para esse dia, será bom continuar a treinar sua esgrima, mesmo que seja apenas para desenvolver suas artes marciais. Vão lá pra fora, não tem por que ficar dando atenção para um pirralho da família colateral. Os resultados vão falar por si só no dia do teste. Já vem chegando um cabelo de músico, falando que o seu nome é Dorian. Pergunta se pode começar a treinar com ele também, quer aprender de forma apropriada. Prota fala que não se importa não. O Dorian fala que apesar de não ser muita coisa, vai dar isso pra ele. Manda comer esse biscoito, é delicioso. Mas o Prota fala que está satisfeito e ia devolver pra ele. Mas a Runan estava olhando com os olhos grandes querendo o seu biscoitinho. E o Prota falando, não é possível, ela quer comer a minha rosca. E a Runan com os olhos brilhando, querendo realmente aquela rosquinha. Ele dá pra ela, mas fala que tem outro esquisito lhe seguindo também. E isso continua se repetindo por vários dias. É corrida num dia, treino físico nos outros, e o tempo vai passando. Já fazem 6 meses desde que o treinamento começou. Passa toda hora do dia com a intenção de arriscar sua vida. As costas daquele que bloquearam seu caminho no primeiro dia não podem mais ser vistas, liderando o fôlego que estava preso na sua garganta e focando apenas naquele na sua frente. Agora só tinha mais 2 pessoas assim, e assim o tempo finalmente passou. E amanhã é o dia do teste final. Agradece todo mundo por terem vindo para o torneio. Como os guardiões também estão presentes dessa vez, manda todo mundo seguir a instrução e andar ordenadamente. E o rei falando, e aí Raon? Pergunta se ele lembra da aposta que ele fez com o Rei da Essência. No fim, ele não foi capaz de superar aqueles 2 ainda. Então é melhor estar preparado para receber a fúria do Rei da Essência. O Prota fala que o teste é completamente diferente. Não sabem o que pode acontecer ainda. De qualquer forma, pergunta o que o Dorian tá fazendo aí no chão. Ele diz que não é nada, só que tá muito nervoso por ser o dia do teste. Só de soltar o fôlego, será que um fracote como ele vai conseguir passar ou não? A Runan diz que trouxe um biscoito, manda ele comer um pouco. Mas o Prota recusa e pergunta por que só tem pessoas estranhas como ele ao seu redor. Tudo louco. E lá em cima tá Sylvia, dizendo que o Raon parece confiante. Ele aguentou aquele treinamento por 6 meses e parece que agora tem até alguns amigos. Com o caráter do Sr. Raon, era natural isso acontecer. O jovem mestre nunca reclamou, sempre foi compreensível desde que era pequeno. O chefe da casa também vai entrando nesse momento. E o pessoal sem entender o que o chefe da casa em pessoa veio observar dessa vez. Mas ele nunca tinha vindo antes também. E o Remy falando, caramba, porque o chefe da casa está aqui. O Lorde
fala que esse é um evento que vai guiar o futuro da nossa casa. Eles agem como se eles estivessem em algum lugar que não deveria estar nesse momento. O Heimer fala que não é isso. Seja bem-vindo, mestre. Já que o chefe da casa está aqui, não é hora de perder tempo. Vamos começar o teste de seleção oficial de aprendizes imediatamente. Então, os critérios do teste que todos os guiards estão querendo saber vai ser revelado agora. Começa a ficar liberando toda a sua aura de vento verde. Atravessem a sua pressão. Esse vai ser o seu teste. Coisa fácil. Pressão é apenas uma coisa que não pode ser separada da vida de um guerreiro. Esse teste vai julgar a extensão da habilidade deles. Mas lá em cima o Jorginho manda esperar um pouco. Não faz muito tempo desde que as crianças aprenderam aura, porque vão testar a pressão. Tem crianças que nem aprenderam aura ainda. Um teste de pressão é muito injusto, sem falar no fato de que eles só dormem nas aulas. Que tipo de teste é esse? O Heimer fala que a pressão não é só manifestar a aura bestado. A verdadeira pressão é o nível da alma que um guerreiro construiu a partir das suas conquistas. É o testemunho de guerreiro que pode ser expresso mesmo sem a sua aura. O Cleitinho fala que ele tá mentindo, mas o Lorde diz que ele não tá errado. Alguém pode exercer pressão apenas pela forma que viveu também. Mesmo alguém sem aura pode ter uma pressão imensa, baseado-se na dificuldade do seu treinamento. O Heimer fala que é isso mesmo. Tem certeza que nenhum deles tem reclamação sobre o teste agora. Então vão ignorar a interrupção e começar agora mesmo. A Runan vai dando um passo à frente e o resto tudo para trás. Agora chegou a sua hora. Runan Sulian, a pressão que ele está prestes a exercer está em um nível que ela deve ser capaz de superar se tiver dado o melhor durante o treino. Se for capaz de passar por isso e lhe tocar, ela passa no teste. Vai começando a liberar sua pressão. E a Runan sentindo toda aquela brisa. E o Heimer fala que ela vai falhar se ela usar a aura nesse momento. Quer que passe por isso usando apenas a força de vontade que construiu durante o seu treinamento. Ela vai dando os pequenos passos, esticando a sua mão e no final consegue pegar. O Heimer diz que ela passou por pouco. Pode ver os resultados do seu trabalho duro. Manda ela continuar dessa forma. O próximo vai sendo o Dorian. E ele cagadinho, falando: o que? Sou eu? Parece que vai dar merda. O Heimer pergunta se ele viu o que ela fez antes. Quer que ele use a força de vontade que construiu durante o treinamento para superar a barreira de pressão que ele vai colocar. E o Dorian perguntando se é possível. Ele é bem famoso pela sua falta de força de vontade. O Heimer fala que se ele fizer isso ou não, ele vai falhar. Não tem escolha, meu nobre. O Dorian rapidinho já vai ficando de joelho. O nível da pressão de cada um é um pouco diferente. Ele está ajustando o nível de pressão baseado no nível da criança e no quanto ela treinou. Então ele realmente esteve observando cada um de nós. O Heimer pergunta se ele viu, foi um sucesso. Ele passou também. No entanto, a confiança dele é baixa demais se comparado com as habilidades. Recomenda que ele levante sua cabeça. Tem certeza de que ele ouviu tudo bastante. E o treinamento vai continuando. E o próximo de todos já sendo o Burhen. Fala que vai começar, então preste atenção. Vai liberando de novo a sua aura verde. E o Burhen perguntando: o que é isso? Ele quer que eu aguente tudo isso e toque nele. É completamente diferente do que ele viu por fora. Como a Runan conseguiu passar por tudo isso, não consegue nem mesmo continuar se mexendo. Ele com certeza é para ter mais talento que os outros. O número de pessoas que pode ser comparado com ele nos 160 podem ser contado à mão. Assim como todos os estudantes que te seguiram perderam seu tempo. Qual é o ponto de ter uma esgrima vazia que perde seu propósito? O que deveria ter feito não era treinar esgrima, mas sim seu corpo e força de vontade. Ele sempre usou aura quando as coisas ficam difíceis. Se usar ela agora, tu vai falhar, moleque. E o Burhen falando que não tem como esquecer antes, quando seu pai se recusou a deixar seu irmão entrar em casa. Não consegue esquecer aquele olhar frio. Se não conseguir passar por isso, também vai ser descartado pela sua família. Com muito esforço, ele consegue chegar nas perninhas. Mas o Heimer manda ele parar de fingir ser um adulto. Tem apenas 12 anos, quer que ele faça treinos que condizem com a sua idade. Se só olhar pra frente, não vai conseguir ver o que acontece no seu arredor. Agora é a última pessoa, o Raon Zigguart. Finalmente chegou a hora do Protinha. Ele é o último, já vai dizendo que está pronto. E o Heimer já vai liberando toda a sua aura, só que dessa vez um pouco mais forte, que até mesmo o pessoal da plateia vai sentindo a força. E a Sylvia já fica gritando, falando: meu filhinho Raon, tá tudo bem.
Até mesmo o Lorde fica se perguntando que pressão toda é essa. E o Prota pensando, ué, esse é realmente meu teste, tá de sacanagem. O Himmler fala que o talento que viu nele é com certeza maior do que o do Burren e do Runan, pô. Então tenta aguentar aí, moleque. Faz o teu melhor. O nível da alma não fica no seu corpo, mas sim no receptáculo da sua alma. E nesse momento, não tem apenas o nível de Raon Ziggurat, também tem o nível da sua vida passada como assassino. E o Himmler falou que ele conseguiu passar por essa quantidade de pressão. Até mesmo o Lorde vai entrando no modo super sério. E o Himmler perguntando do moleque que tipo de monstro ele é. Isso não faz sentido. Algo que está além do impossível acabou acontecendo. Nem mesmo a plateia consegue acreditar. O Himmler e o Lorde ficam até mesmo surpresos. Mas o Prota fica só com um sorrisinho na cara, perguntando se o teste acabou ou não. E acabou!